Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz, escritor, fotógrafo, guia no Tour do Mont Blanc e editor de Extremos. Este é o terceiro episódio da série Epígrafe. Neste podcast, trago a frase icônica de Sir Edmund Hillary. Not the mountain we conquer, but ourselves. Não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Essa frase carrega um significado profundamente psicológico e filosófico, que transcende o contexto literal da escalada. Como um dos primeiros alpinistas a alcançar o cume do Monte Everest, Hillary não fala apenas de um feito físico, mas aponta para uma jornada interna de superação, autoconhecimento e resiliência. Vamos analisar essa citação em camadas, explorando suas implicações psicológicas e emocionais. 1. A montanha como metáfora. A montanha, nesse contexto, não é apenas um obstáculo geográfico, mas uma representação simbólica dos desafios que enfrentamos na vida. Sejam eles externos, como adversidades concretas, ou internos, medos, dúvidas, limitações autoimpostas. Psicologicamente, ela pode ser vista como um objeto externo, que reflete o estado interno da mente. Carl Jung, por exemplo, poderia interpretar a montanha como arquétipo, o símbolo da ascensão, da busca por significado ou da confrontação com o inconsciente. Escalar montanha, então, torna-se uma metáfora para o processo de individuação, a integração das partes fragmentadas do eu. 2. A conquista de si mesmo. Hillary desloca o foco da conquista externa, o topo da montanha, para a interna, o eu. Isso sugere que o verdadeiro desafio não está na superação do objeto físico, mas na batalha contra as barreiras psicológicas, o medo do fracasso, a exaustão, a insegurança ou até mesmo o desejo de desistir. Do ponto de vista da psicologia humanista, como a de Abraham Maslow, essa ideia ressoa como conceito de autorrealização. Escalar a montanha é menos sobre chegar ao cume e mais sobre o crescimento pessoal que ocorre durante o processo. A descoberta de forças internas que talvez nem soubéssemos que possuíamos. 3. Resiliência e o confronto com o ego. A frase também implica um confronto com o ego. No alpinismo, o ego pode se manifestar como arrogância. Eu vou conquistar essa montanha. Ou como autossabotagem. Eu não sou capaz. Conquistar si mesmo, portanto, pode significar dominar esses impulsos contraditórios. Silenciar a voz crítica interna e transcender a necessidade de validação externa. Na psicologia comportamental, isso se alinha com a ideia de exposição gradual. Enfrentar o desconforto repetidamente, até que ele deixe de ser uma barreira. Para Hillary, cada passo na escalada foi, em essência, um ato de vencer a si mesmo. 4. Perspectiva existencial. Do ponto de vista existencialista, como as ideias de Viktor Frankl, a frase sugere que o significado da vida não está nos feitos externos, mas na forma como atribuímos sentido às nossas lutas. A montanha, por mais imponente que seja, é indiferente. Somos nós que projetamos valor e propósito nela. Frankl, em particular, diria que o verdadeiro triunfo está em encontrar um porquê para suportar o como. E nesse caso, o porquê de Hillary não era apenas alcançar o cume, mas provar a si mesmo sua capacidade de perseverar. 5. A dualidade entre corpo e mente. Há também uma tensão implícita entre o físico e o psicológico. Escalar uma montanha exige força, técnica e resistência física,
mas Hillary destaca que o maior obstáculo é mental. Isso ecoa estudos modernos em psicologia do desempenho, que mostram que a mente frequentemente desiste antes do corpo. A frase sugere que a vitória real ocorre quando a vontade supera a fadiga, o medo ou a incerteza. Um testemunho da capacidade humana de autodisciplina e controle emocional. 6. Implicações universais. Embora dita por um alpinista, a citação não se limita a esse contexto. Ela pode ser aplicada a qualquer desafio pessoal. Superar uma perda, enfrentar uma doença ou alcançar um objetivo profissional. Psicologicamente, isso nos lembra que os maiores inimigos muitas vezes não estão lá fora, mas dentro de nós. Nossos padrões de pensamento, nossas emoções desreguladas, nossa resistência à mudança. Conquistar a si mesmo é, em última análise, um ato de autodomínio e aceitação. Conclusão. Não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. É uma reflexão poderosa sobre a natureza humana. Sir Edmund Hillary condensa, em poucas palavras, uma verdade psicológica profunda. Os desafios externos são apenas espelhos dos conflitos internos. A montanha pode ser escalada em horas ou dias, mas a conquista de si mesmo é um processo contínuo, que exige coragem, introspecção e a disposição de enfrentar o que há de mais difícil em nossa própria psique. É um convite à humildade, ao autoconhecimento e à celebração não apenas do destino, mas da jornada que nos transforma. Este foi mais um episódio do podcast Extremos, o de número 451. Então tem muita coisa para você ouvir, aprender e se divertir. Acesse extremos.com.br e lá você encontrará meus livros, pôsteres, adesivos e muita aventura. Sua colaboração é essencial para que eu possa continuar produzindo conteúdo e inspirando novas aventuras e aventureiros. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo podcast. E lembre-se, a verdadeira aventura não está apenas no topo da montanha, mas na coragem de enfrentar a si mesmo e transformar desafios em oportunidades de crescimento.